A gente está começando aqui um tema que com certeza é muito falado, então eu quero tentar retirar algumas coisas que possam nos abençoar. Você deve ter percebido que a gente recebeu as informações de que a gente falaria a questão de ser luz do mundo, né? Na outra semana o Thiago falou sobre ser sal da terra. Aí a gente teve a Páscoa, a gente vai ter interrupção de novo no acampamento da série, mas está tudo certo. A gente vai continuar falando sobre o Sermão do Monte, e como a gente está tendo algumas interrupções, eu acho que vale hoje a gente fazer uma recapitulação rápida a respeito disso. Então, a gente começou mais ou menos 3 meses atrás, falando do Sermão do Monte. Eu acho que a gente vai mais ou menos uns 3 para frente, não sei, sem pressa. Mas uma das coisas que eu falei no primeiro dia, no segundo dia, talvez até no terceiro, é a respeito do que é o Sermão do Monte, né? Por que esse compilado de palavras de Jesus traduzem tanta intensidade em tão pouco tempo, né? O Sermão do Monte você lê em 10 minutos. Se você prestar atenção, não, demora uma vida, mas se você só lê, você lê em 10 minutos, né? E a gente ressaltou uma coisa muito importante, que é que Jesus está conversando com os seus discípulos a respeito de um reencontro espiritual, né? Eu tenho falado muito isso, né? Não sei se está ficando cansativo para vocês, mas eu tenho pensado muito nesse negócio da grande diferença, 2 dimensões extremas, que é a religiosidade e a espiritualidade. Ontem no casamento eu também falei disso, porque eu não consigo pensar a vida cristã numa plataforma religiosa. São 2 coisas que não se assemelham, não se aconselham. A vida cristã só pode ser vivida numa plataforma espiritual. E infelizmente a maioria das plataformas que a gente tem e que a gente às vezes se inclui é plataforma religiosa. E quando Jesus se encontra com seus discípulos judeus, ele se encontra com homens que cresceram numa plataforma religiosa e que praticamente tiraram toda a espiritualidade de todos os processos da religião. A religião não é ruim, né? Depende, né? Depende. Alguns vão dizer que ela é a pior coisa do mundo, né? Alguns vão dizer que ela é o ópio do povo, né? Uma bebida que quando você morre, uma bebida que quando você toma, você morre, ela acaba com você. E eu acho que eu concordo com isso, porque quando a gente vê Jesus falando com os discípulos, desde esse começo aqui até o fim, há uma resistência muito grande. Há uma resistência que a palavra vai chamar de sentinelas, né? Há muitas muralhas na nossa mente que nos impedem de viver de novo uma espiritualidade. A religião dominou a nossa forma de ser. A gente não percebe, a gente critica coisas de outras denominações, igrejas, mas a maioria das vezes que a gente está criticando alguém, aquilo é o nosso pior defeito. Que quando aparece alguém, a gente identifica logo porque a gente tem na gente. Porque se a gente não tivesse na gente, a gente não identificaria no outro. Isso é óbvio, né, Félix? Tá certo? Félix, me ajuda aí. E aí, na religiosidade, nesse caminho perverso da forma de ser humano, a gente vai tirando toda a humanidade. E aí Jesus vai reconstruindo o ser humano a partir da lei, a partir daquilo que Deus falou para Moisés e que Moisés falou para o povo. Tanto é que quando a gente lê a lei, ela parece uma lei pesada, difícil, impossível, religiosa. Não, a lei não é religiosa. A lei é boa, a religião que fez a gente ler ela daquela forma. E aí Jesus passa pelo versículo 1 e 2, entra o versículo 3 e começa a falar das bem-aventuranças, que a gente colocou aqui como esse caminho do que é feliz, né? Falamos isso várias vezes. As bem-aventuranças não é um caminho para quem quer ser feliz. As bem-aventuranças é um processo de vida para quem já é feliz. Então, felizes são. E ele discorre aqui pelo menos sobre 8 características. Todas elas têm lá nas nossas plataformas, você pode rever. E aí o Tiago vem e entra num texto que para nós é fundamento, né? Nós que somos do ministério Sal da Terra, né? A gente vai ler que Jesus vai olhar para os discípulos e falar: vocês são o sal da terra. E eu não sei tudo, né? Eu não consegui assistir ainda, eu nem sei se está disponível, não prestei atenção, acho que não foi a mensagem do Tiago ainda lá.
mas a gente percebe pelo menos 3 características do sal, né? Que é o tempero, né? A preservação e o realce, né? Então a igreja é essa comunidade que faz isso na terra. E aí nós chegamos nesse outro texto clássico, que é o Luz do Mundo. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, versículo 14. Estou hoje na NVI. Então diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz, a vossa é da outra. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Deus os abençoe. Quantos acampamentos eu já não fui com esse tema Luz do Mundo, né? Um dos desejos que eu vacilei foi, eu queria ter uma coleção de camisetas de acampamento, assim, porque todo acampamento, menos o nosso, tem camisetas, né, que custa, né, aumentaria o valor. Mas eu tive muitas camisetas, muitas. Eu uso algumas para dormir, para, sei lá, quando eu jogava bola, faz tempo. Mas eu lembro assim, muitos acampamentos. Eu lembro de alguns que eu compartilhei. Qual que é o tema? Luz do Mundo. Legal. E uma das coisas que a gente mais vê ou faz, é intrínseco, passa por nós sem a gente perceber, é que, apesar de ter escutado tantas pregações, tantos acampamentos, tantos congressos, a gente sempre ouve, pelo menos eu cresci ouvindo, uma perspectiva muito, não sei, equivocada ou distante da sua pretensão original, que na maioria das vezes eu recebia passos, né, processos para ser luz do mundo, né? Eu queria falar com vocês essa noite sobre 3 formas para ser luz do mundo. 3 processos, 3 caminhos, 2, 3, 4, depende da denominação. E aí quando você lê o texto, a primeira coisa que você encontra no texto não é uma possibilidade, né? Não está em nós fazer alguma coisa para ser, né? A gente tem que sempre prestar atenção nisso. A primeira declaração de Jesus aqui é que nós somos luz do mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos. Então a gente vai perceber que no coração de Jesus, ele parece querer motivar os seus discípulos a encontrarem a forma de ser, a forma como eles querem se revelar sendo aquilo. Então eles são sal da terra. Agora, como que eles querem se revelar como sal? Eles querem temperar, eles querem realçar, ou eles já perdem o sabor ao ponto de ser lançado no caminho e ser pisado pelos homens? Como é que nós queremos ser luz do mundo? Porque nós já somos, e a gente tem que se apropriar disso. Então o Jesus aqui, ele nessa conversa magnífica, vamos dizer assim, ele não vai colocar para nós uma possibilidade de ser. Ele vai falar para nós, a respeito da luz do mundo, sobre o nosso alcance. Até onde a gente quer chegar como luz do mundo. E aí a gente vai perceber isso claramente aqui na palavra de Deus, a respeito de que eles já são. Então Jesus não vai falar uma forma, Jesus vai dizer a respeito do seu alcance. Jesus começa com esse fator positivo e logo ele faz algumas declarações mais ou menos negativas. Ele vai dizer assim: não se pode construir uma cidade sobre um monte e escondê-la. Porque se você constrói uma cidade sobre um monte, não tem como esconder. É impossível, né? E Jesus fala também, mas também ninguém acende uma candeia, uma vela, e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém faz isso. É uma coisa fora de qualquer possibilidade. Mas se Jesus está trazendo então esses 2 impossíveis, é porque alguém daria conta de realizar o que na cabeça de Jesus era impossível. Na cabeça de Jesus era impossível construir uma cidade sobre um monte e escondê-la.
e era impossível ser luz e escondê-la. Mas aqui a gente vai perceber que rapidamente a igreja, vamos colocar assim, ela optou por um caminho de redução. Ela não deixou de ser. A igreja sempre será, obviamente, porque ela é a luz do mundo. Ela nunca vai deixar de ser. Nunca, nunca, nunca. Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre, sempre. Pode achar que o negócio vai acabar? Não vai. Tá? Sempre haverá, porque o negócio é de Deus e Ele comanda a história. Tá bom. Mas a gente vai reduzindo uma coisa, e umas imagens que veio na minha cabeça, é como se a gente construísse uma cidade no monte, edificasse, construísse, e fizesse em volta dela, da cidade inteira, muros ou árvores, essas árvores que sobem e vão tomando conta de tudo, e que você olha de longe e você sabe que está lá, mas você já não vê mais. Então a cidade foi construída sobre esse monte, mas você já não tem mais a percepção nítida de que ela está lá. Você tem que ficar procurando. Ela está lá, mas tem que ficar procurando. Eu tenho a impressão, numa outra imagem que vem na minha cabeça, essa é um pouco mais forte, é que a igreja reduziu esse brilho e ela se assemelha a uma criança que, querendo brincar com a sua vela, preste atenção, uma criança que, querendo brincar com a sua vela, ela entra dentro da sua cabana e pede para o seu pai lhe contar histórias lá dentro, mas que fora dela tem um monte de crianças no escuro. Então a gente ficou tão infantil que a gente parece essa criança que, tendo a vela na mão, se recusa a iluminar a vida para os seus amiguinhos, mas convida o seu papai para contar histórias para ela dentro da cabana. Tem até a cabana, né? E fica ali ouvindo histórias do papai. E vive momentos bonitos com o papai, mas do lado de fora da cabana as crianças estão morrendo, porque elas estão no escuro. Então há uma infantilidade que invadiu a igreja. E aí a gente aprendeu certo a como que lida com o papai. E a gente sabe falar com o papai, a gente sabe cantar com o papai, mas fora da cabana as crianças estão morrendo. E literalmente isso está acontecendo. Então, infelizmente, Jesus vai ter que relembrar no coração desses seus discípulos o que o povo de Deus, o povo de Israel, parece que não conseguiu fazer. Presta atenção, há um impossível sendo celebrado no Antigo Testamento. Geograficamente, já falamos isso, mas temos que relembrar. Deus colocou Jerusalém, no mundo antigo, no centro do mapa. Num lugar onde antes de Roma, né, não tinha as mesmas estradas. Uma das coisas que Roma fez foi estradas, né, porque eles invadiram toda a Europa, vamos dizer assim. Então você vê que naquele tempo, quando Jerusalém foi instituída como essa terra que emana leite e mel, Deus, como sempre, fez um negócio muito bem pensado. Colocou a cidade no meio do mundo. Uma cidade que, para todo canto que você ia, você tinha que passar em Jerusalém. Não tinha como fugir de Jerusalém. Jerusalém é pequeno. E é muito pequeno. E até hoje conversa com o mundo inteiro. Há um mistério em Jerusalém lá. Porque o que eles fazem repercute. Deus colocou uma coisa ali que ninguém vai conseguir explicar. Mas que naquele tempo Jerusalém era muito maior. Obviamente territorial não, né? Você sabe das brigas que já aconteceram. Mas a potência de Jerusalém era muito grande. Deus vai lá e coloca os caras no meio e começa a falar com esses irmãos e irmãs que eles deveriam ser aqueles que ensinariam as nações. Não quero complicar, mas quando você lê o Apocalipse, lá capítulo 20 e 21, você vê esse povo sendo restaurado. Um povo ensinando outras nações. É bem complicado, mas parece que Jesus está mesmo restaurando Israel, nessa nova Jerusalém, e fazendo com que o sonho dele fosse possível, pelo menos durante um tempo. Aí você vê um povo que, tendo construído uma cidade no centro do universo, vamos falar assim, no centro do mundo conhecido, ao invés de ensinar as outras nações, rapidamente começou a ser ensinados por elas. Então, os outros têm templo, a gente quer ter também. Bom, mas vocês têm um tabernáculo, tem que ir lá fazer a visita comigo lá estou fazendo excursão lá no Edmácio, quem quiser ir,
vai ser muito importante. Ah, já temos o tabernáculo, não, mas vamos construir o templo. Já temos o profeta, temos alguém que fala por Deus na nossa comunidade e de vez em quando é Deus que fala. Mas eles querem um rei, então eles começam a pegar das outras nações já instituídas coisas, ao invés deles ensinarem as outras nações a viverem. Então é rápido essa desconstrução. E Deus então tem que conversar com eles na medida desse possível, porque ao invés de construir cidades sobre um monte, essa primeira comunidade começa a construir cidades na planície, um lugar que não se vê em destaque, e eles vão reduzir a luz de Deus, a luz da comunidade, a um templo pequenininho, vou falar um templozinho. Você passa lá na avenida e você vê o templo de Salomão, do templo de admiração de Salomão, você vê lá uma coisa grandiosa, dá até dor no pescoço, mas não era daquele tamanho, era menor do que aquilo lá. Aí você fala assim, mesmo assim era grande. Tá bom, era grande, mas Deus tinha prometido para eles a terra inteira. Perto da terra inteira, aquilo lá era insignificante. Então eles reduziram o que Deus queria fazer em todos os lugares a um lugar só. E nesse lugar Deus ficou quase que domesticado. E eles colocaram Deus ali. E Deus nunca teve essa ideia mirabolante de ser um ser estático, né? O Deus que desde sempre caminhou, agora tem que ficar num lugar só. Prenderam Deus. Deus ficou angustiado. E é por isso que Deus, quando vem em Jesus, tem essa figura caricata diferente, que não se aprisionado pela religião e nem pelas pessoas. Eles tentam pegar Jesus e naquela passagem de João, capítulo 1, quando João diz, nós vimos o Cordeiro de Deus e ele habitou entre nós, a palavra para habitar ali é tabernáculo. E ele tabernaculou, é como se Deus literalmente estivesse reconstruindo uma história a partir de Jesus, e esse novo tabernáculo ninguém vai parar. O Jesus não vira templo, o Jesus vai. Então você vê um Jesus com pouco tempo de ministério, indo muito mais do que a gente, com todos os meios de locomoção que a gente tem, e internet e tudo mais. Esse Jesus vai, ninguém para ele. Então Jesus precisa reconstruir no coração dos seus irmãos esse anseio por ver o Evangelho, a palavra de Deus, se espalhando em todos os lugares. Mas quando a gente olha para a nossa igreja brasileira, europeia, qualquer uma, americana, você vê que sorrateiramente essa forma de ser igreja, ela nos enquadrou de um jeito, a gente usa muita expressão fora da caixa, né, uma expressão americana, que usa em outros setores também, mas a gente já não consegue mais pensar a fé cristã fora dessa comunidade. Por exemplo, há no Brasil um movimento muito grande de igrejas de rua, muito grande, que eu estou te falando, é muito grande. Há um congresso anual de igrejas de rua. O que são igrejas de rua? Igreja que se reúne em praças, sempre na mesma praça, comemorar, tem oferta, tem pastor, tem criança, tem ministro, normal. Só que eles não têm o lugar para ficar. Só por eles estarem na rua, eles podem ter excelente teologia, tudo certo, mas só porque eles não estão dentro de uma caixa, a gente já acha que os caras têm problema. A gente não consegue mais conceber que a igreja não está para um lugar. Tanto é que quando a gente passa aqui na frente, a gente fala, igreja. Né? E não é a igreja, né? Deus nunca falou sobre igrejas, né? Deus sempre falou sobre pessoas que fazem a igreja acontecer. E há um quadro, não sei se deu tempo de pegar aquela imagem, eu sei que vocês já devem ter visto, vocês são muito cultos, mas há um quadro do Van Gogh, está lá em Nova York. Se você quiser ir lá, você pode ir, leva a gente vai junto. Eu já fui, então eu posso te ajudar, orientar, você não vai perder tanto tempo, só pagar para mim. E aí você vê aqui que Kelly, apaga a luz, por favor.
Não é para cortar, não vou falar nada de... O pessoal está até acostumado comigo, já vamos cortando. Então aqui você vê, no centro, do lado, bem no centro, bem embaixo, tem um prédio com uma torre, né? Esse quadro foi pintado em 1889. Tem um prédio com uma torre. Esse quadro se chama A Noite Estrelada. Lógico que a resolução aqui não coopera, mas depois você olha no seu celular. Você tem as estrelas, né? Van Gogh tem esse estilo, né, de pintar, assim. Dizem que ele pintava pelo menos um quadro por dia. Muito, né? Então ele é meio assim mesmo, né? Hoje a gente, olha que maravilha, a Sara faria, né? Brincadeira. Aí você tem, não com a inteligência dele, né? Não com a inteligência dele. Então você vê assim, um prédio com uma torre, que obviamente é a igreja da cidade, sendo o único prédio da cidade que está com as luzes apagadas. O único prédio. Todas as casas estão com as luzes acesas. E o prédio está com a luz apagada. Pode acender, depois vocês ficam ali olhando para confirmar. O que Van Gogh estava querendo falar? Van Gogh, com 24 anos, eu sou meio fã dele, assim. Com 24 anos, o sonho dele era ser evangelista. Queria viver da obra. E aí ele começou a pintar, porque os trabalhos que ele tinha executado não davam certo. Ele não sonhava em ser um artista. Tanto que as obras que ele tem, hoje são milionárias, se eu não me engano, essa daí, mais de 100 milhões de dólares, tá lá, e ela é bem pequenininha, os quadros são pequenos, né? E quando Van Gogh pintou esse quadro, ele estava internado, porque as pessoas o tiveram como louco, né? Então, como não tinha muito hospício, jogaram ele num asilo, mas ele tinha 25 anos, e ele morreu com 37 anos. E ele pinta esse quadro de dentro de um asilo, na sua loucura, segundo algumas pessoas. Dizem que ele ficou agressivo, que ele era tipo bipolar, estava aqui com você, de repente ele se transtornava, e aí prenderam ele. Mas o sonho desse cara era ser evangelista, e se ele realmente estivesse à beira da loucura, é aí que as coisas realmente aparecem, né? E aí ele vai colocar essa obra de arte de um quarto de um asilo, e ele vai dizer o que com isso? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, cara, meu sonho era ser evangelista, mas a religião me impediu e eu estou aqui pintando quadros. Mas já que eu estou pintando quadros, eu vou fazer dos meus quadros, pelo menos de alguns, um retrato da sociedade. Então, ele vai colocar um prédio que é a comunidade cristã, que ao invés de estar abençoando a cidade, iluminando a cidade, está refém, possivelmente, da religião. E talvez fora os padres ou pastores que o prenderam nesse lugar. Então preste atenção, nós não conseguimos perceber, mas toda a nossa forma de ser igreja, né, na teologia, a eclesiologia, né, toda a nossa forma de pensar igreja está para dentro de nós, toda. Isso se revela assim, nas diversas formas de pensar. Por exemplo, quando você está passando por algum lugar, ou vai em algum show, ou assiste alguma coisa muito legal, ou fica de frente com uma nova tecnologia, uma das primeiras coisas que acontece na sua cabeça é, nossa, isso aí lá na igreja. Você vê aquela coisa maravilhosa, aí você reduz você minimiza, literalmente, minimiza o negócio. A gente não consegue ter um amigo sem falar para ele ir para a igreja. Não basta só você ser amigo, não, você tem que levar ele para a igreja, não é evangelizá-lo, eu concordo, mas levá-lo para a sua igreja, às vezes é minimizar. A gente não dá conta dos artistas. Se chegar um grande artista aqui, a gente já bota ele no louvor, então a gente não consegue conceber que a arte dele na igreja será restrita demais. Então toda a nossa identidade de jeito de ser igreja está reduzida à nossa igreja, ao nosso pequeno universo, à nossa forma de ser. Não é que a luz se apagou, é que nós estamos, ao meu ver, debaixo de uma tigela, né? O impossível está sendo realizado pela igreja cristã. Nós demos conta de acender uma lâmpada
e colocar debaixo de uma vasilha. E olha como uma coisa é ignorante, tola. Porque se você coloca uma vela numa vasilha, que simbolicamente é a igreja, quanto mais vela você põe dentro de um espaço fechado, mais rápido elas se apagam. Obviamente, uma vela num espaço fechado tem uma durabilidade maior. Então, quanto mais inchada fica a igreja que só pensa nela, mais rápido ela mata as pessoas. Então ela suga tudo que a pessoa tem. Então, se ele é um médico, atende na igreja. Se ele é um cantor, canta na igreja. Se ele é um pintor, pinta aqui para a igreja. Se ele é um advogado, cuida da igreja. Se ele é um economista, ajuda a igreja. Tudo é a igreja, a igreja. E o cara fica, ele se sente usado, né? E quando ele vai repensar a vida, não dá mais tempo. Porque ele já se acostumou com essa forma. E se você liberar, ele morre, né? É como as crianças muito boazinhas que vê esses canarinhos presos na gaiola, ou você vai lá no zoológico, vê o leão rugindo, solta ele. Se você soltar ele, ele não dura. Porque por mais terrível que seja o zoológico, eu quase já não consigo mais ver beleza, é meio estranho pensar naquela coisa, assim, eu fico meio confuso. Se você soltar aquele animal preso, ele morre. Então há um grito dentro das nossas comunidades de pessoas que quanto mais gritam, mais gastam oxigênio, mais se queimam e mais rapidamente morrem. Porque elas não conseguem mais. Se abrir a porta com esses meninos que geralmente chegam em mim no acampamento, porque eles acham que a nossa igreja é super moderna, né? Porque a gente não tem púlpito de madeira, essas coisas assim, a gente confunde a forma, né? E eles falam assim para mim: aqui na igreja, minha igreja é muito para dentro, meu pastor não deixa eu fazer nada, a nossa igreja não faz nada. Aí eu falo assim: tá, e você faz o quê? Porque quando abre a porta, o leão vira gatinho. Ele não consegue, ele vai, mas ele também não consegue, porque ele já se acostumou com o jeito que lhe falaram que é a igreja. Então pega os intelectuais da internet da igreja e coloca eles na universidade, eles ficam gatinho. Eles só sabem falar aqui, entendeu? Porque eles se acostumaram. Então nós viramos reféns das coisas que a gente mais odiava. Tudo que a gente não queria, não gostava que os outros faziam com a gente, quando a gente era adolescente, tinha aquele espírito de rebeldia, a gente faz com os nossos filhos. E se um dia alguém chegar e falar assim, acaba com os templos, a igreja acaba. Porque a gente se acostumou a viver num espaço fechado, a gente tem dificuldade com a liberdade. É estranho porque quando Jesus vai falar, Jesus ao mesmo tempo que ele é simples, ele é meio maluco, né? Eu gosto muito de Jesus, tem uma coisa com Jesus, você não sabe o quanto que eu gosto, assim. Ele é meio doido, porque ele olha para 12 ou talvez 70 rapazes, não sei se nesses 70 tinha mulheres, eu não tenho essa informação, e ele olha para essas pessoas sentadas num monte, e ele fala assim, para esses 70, gato pingado, pescadores, cobradores de impostos, ele fala assim, vocês são a luz do mundo. É do mundo, não falou nem da cidade, Jesus é meio complicado. É do mundo. Olha para o mundo, assim, olha no mundo. Cara, olha o tamanho do mundo. E eles não sabiam o tamanho do mundo. Né? Hoje a gente meio que sabe o tamanho do mundo. O mundo para eles era o mundo deles, né? Que já era muito grande. E Jesus vai falar assim para eles, lá posteriormente, em João capítulo 14, versículo 12. Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Só que jeito. Então, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é louco. Ele olha para esses caras e ele fala assim, vocês farão obras maiores do que eu. E a gente fica falando, como Jesus? O senhor fez coisa demais. João vai falar nesse mesmo livro, no finalzinho, que se todas as obras de Jesus fossem escritas, não teria biblioteca para pôr. Lógico, né? Isso é uma figura. Então, Jesus fez coisas demais. E ele crê que aqueles 12 homens, que quando Jesus fala isso já tinha ficado para trás, os 70 já eram os 12, que aqueles 12 homens seriam capazes de fazer coisas maiores do que ele fez. Quem acredita nisso? Talvez Jesus seria um louco dos nossos dias. A igreja pegaria Jesus e colocasse,
não bate coisa com coisa, você às vezes fala muito pequenininho, às vezes então você tem problemas. Põe você num asilo interno porque você não fala coisas que faz sentido. E aí você pega, coisa que talvez te deixe mais em crise, o que Jesus falou para os discípulos se cumpriu. Porque os 12 fizeram mais coisas que Jesus. Mais coisas que Jesus. Jesus teve um ministério de 3 anos. Tem discípulo que teve de 30. Nós não somos fruto da igreja de Jesus. Calma. Nós somos fruto da igreja que Pedro plantou. Jesus não plantou a igreja. Jesus não batizou. E os discípulos, numa sacada, batizaram 3.000. Invadiram cidades. Um dos motivos de eu ter colocado o nome do Matias de Matias é isso. Que há lá uma cidade até hoje, que ele é o padroeiro lá na Alemanha, e que segundo a história romana, ele evangelizou a cidade inteira. Então, esses caras fizeram mais do que Jesus. Mas quando a gente ouve isso da boca de Jesus, e a gente reduz isso a uma realidade local, a gente tem muita dificuldade. Há 2 meses atrás, a gente teve uns picos de energia, né? Até postei um negócio sobre isso. Aí eu ficava lá acendendo vela, apagando vela, porque não tinha nada a fazer. Acendendo vela, apagando vela, e eu ficava olhando, quer vela? Aí eu ficava meio que trocando de lugar. Coisas sem sentido. Eu colocava a vela assim, colocava a vela ali, ficava olhando onde que dava o reflexo. Sim, coisas de... Eu vou acabar internado, certeza. Aí eu ficava olhando e tal. Aí eu fiz um experimento, né? Falei assim, cara, quanto que essa mesma vela ilumina aqui em casa? Aí eu fui lá no quarto das crianças, que é um pouquinho menor, deu uma iluminada, o meu menorzinho, tal. Aí eu fui na sala, abusei, minha sala é gigante, deve ter uns 8 metros. E eu fui lá na minha sala e falei, cara, essa vela dá conta de iluminar a sala. Aí eu coloquei ela em cima do armário, que era o lugar mais alto, e ela iluminou. Aí eu calculei, eu falei assim, cara, um negócio de mais ou menos 3 centímetros, que é a chama da vela, dá conta de iluminar uma sala de 10 metros quadrados. Aí eu fiquei maluco. Aí eu, Jesus, aquelas coisas, eu falei assim, então é isso que Jesus está falando. Uma coisa muito pequena dá conta de cumprir o seu propósito em mais de 1000 vezes mais o seu próprio tamanho. É que eu não sei calcular direito, então não consegui fazer essa conta. Mas é muita coisa. Talvez uma vela aqui dê conta da gente. A gente se veja por causa de uma única vela. Aí você pensa em Jesus e as coisas vão se encaixando. Porque ao mesmo tempo que ele tinha essa questão pequena, ele cria que tudo que é pequeno, mais ou menos desvalorizado, se cumprisse o seu propósito, alcançaria o mundo mesmo. E a gente hoje, com a possibilidade de conversar com o mundo inteiro, nas redes sociais e por aí vai, a gente se intimida a falar com a gente mesmo. É interessante isso, né? Quando Jesus vai conversar com os discípulos, lá em João capítulo 6, na multiplicação dos pães, você percebe claramente que Jesus está responsabilizando 1 ou 2 ou 3 homens a cuidar de um problema de mais ou menos 5.000 pessoas. Jesus chega para Felipe e pergunta assim, Felipe, onde compraremos pães para essa multidão? Ele conversa com um, para que esse resolva o problema de milhares. E a pergunta de Jesus é interessante, mais interessante é a resposta de Filipe, porque Jesus pergunta, onde compraremos pães? Filipe responde, quanto? Já falei isso aqui. Onde compraremos pães? Qual é o lugar? Fé, né? Filipe calcula, Senhor, nem 200 denários. Jesus não perguntou quanto custa para comprar pão. Jesus falou onde? Jesus responsabilizou Filipe. E Filipe respondeu quanto. E é assim na nossa vida. E aí Jesus vai mostrar que quanto não é um problema se tiver um onde. Porque aí um menino só, que por isso que eu gosto de João, é o único que coloca o menino. Um menino só chega na conversa dos discípulos e invade. Aqueles passam um rebelde, um menino sem pai, sem mãe,
Ele vai, invade a reunião do conselho e fala assim: está resolvido, gente. Possivelmente 12 anos. Está resolvido. O que está resolvido? Eu tenho aqui. Você tem o quê? Eu tenho aqui na minha mochila. Vocês não estão perguntando para resolver a comida? Está aqui. Chegou. Sou eu. Ela fala: como assim você? Imagine essa conversa dos discípulos com o menino. Menino, vai, faz favor, filhão, que é coisa de adulto. Brinca lá fora, vai. Quando as crianças têm uma boa ideia, a gente vai desenha lá, vai brincar. A gente mata os sonhos dos nossos filhos, né? A gente estava um dia reunido com um grupo de homens, alguns irmãos aqui vão lembrar, e um cara estava desenhando, com, se eu não me engano, 8 anos, e ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu vou ser desenhista. O pai dele pegou o desenho e falou assim: com isso aí você não chega em lugar nenhum. Então a gente consegue matar os sonhos de pessoas que creem, né? E aí o menino chegou, deu a bolsa, entregou na mão de Jesus, tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Você estava na bolsa de um menino, é porque era a merenda dele, né? 5 pequenos pães ou pedaços de pães. E aí Jesus vai mostrar que o problema nunca foi quanto. E a partir de um negocinho, ele multiplica, todo mundo come, mais ou menos 5.000 pessoas, e aí sobram os incríveis números de quantos 12? Quantos 12? Quantos cestos de pães? Corta aqui. Os incríveis, raquete número 3, corta aqui. Os incríveis, quantos cestos de pães? 12. Tá bom, acertou. Vocês estão vendo minhas enquetes lá no Instagram, né? 12 cestos de pães, presta atenção, agora vai ficar sério. Vai ficar sério. Quantos discípulos nós tínhamos ali para resolver problema? 12. Jesus falou assim: tá vendo, gente? Já que vocês nos colocaram aqui na disponibilidade, leva para casa. Leva. Cada um de vocês vai ter que carregar um cesto. Vocês não aprenderam como que funciona na conta de Deus? Você vem aqui, entrega, ele faz. E aí Jesus tem esses negócios, e a gente vai reduzindo, não vai entendendo que Jesus realmente nos chamou para apenas cumprir o nosso propósito. Jesus falou para a gente: vocês são, então sejam colocados num lugar onde vocês cumprem o propósito. Não se aceitem nessa configuração mental de serem colocados embaixo de uma vasilha. E aí Deus colocou no meu coração, faz muitos anos que eu não assisto esse filme, tive que voltar no YouTube lá, O Jardim Secreto. Eu vou acabar internado, do nada cai essas coisas. Aí, falei assim, O Jardim Secreto. Aí eu falei assim, Azil, 30 anos. Aí eu falei assim, cara, Jardim Secreto. Aí eu comecei a lembrar aquele filme, aí eu olhei a menininha lá, que cara de brava, cara, que negócio, Jardim Secreto e tal. Qual que é a história? Quem não viu, não tinha televisão, na sessão da tarde, passava toda segunda-feira. O menino está num quarto, que ele é muito rico, semelhantemente nós também somos, e a comunidade de empregados ali cultivam a doença do moleque. Não sei se você lembra, não podia abrir a janela para ele respirar, porque ele poderia ser contaminado. E eles não perceberam que o que contaminava o menino eram os empregados e o pai dele. E aí as crianças, porque tem problemas, eles vão pegando o moleque e vão levando o menino escondido para um jardim super secreto, que era um negocinho que dava num jardinzinho. E lá naquele jardim, esse moleque começa a ver a vida, ele respira, ele não morre com o ar impuro do mundo, e ele vai respirando, e de repente esse moleque começa a andar. Cara, é fantástica essa cena, velho. É de 93 esse filme. Ele começa a andar. Ele anda os primeiros passos, aquela coisa meio, obviamente, meio desengonçada. E aí tem uma cena incrível nesse filme, que eles estão brincando de, tipo, cobra cega. Não sei se era essa brincadeira, mas eles estão com lenço na cara, e aí tem que pegar o outro, tipo Marco Polo, assim, vai brincando. Beleza. Só que aí quando o menino anda, vem o pai do menino. Vocês vão ver no YouTube depois. Aí o menino está assim, cadê vocês? Tá. Aí ele bate no pai. E o pai não tinha visto que esse menino andava. E aí o pai fica parado na frente dele, tipo, eu não assisti a cena inteira, e o pai fica parado e o menino assim. Aí quando o menino percebe pelo toque que era o pai dele, ele tira a máscara e aí fala, uau.
E talvez aquele pai pensasse assim, há quanto tempo será que não era para esse menino andar? Né? Nós cultivamos, na casa, não sei se vocês lembram, o menino só tossia, ficava tossindo o dia inteiro, as empregadas molhavam o pano, botavam na testa, ele deitava, vai morrer, semana que vem ele morre, era um negócio assim, vai morrer, e o moleque vai vivendo, lógico que no fim ele morre, porque também nós vamos morrer, né? Mas ele morre tendo tido a experiência de como a vida é vida, fora daquele lugar. Porque o jardim no filme não era tão bonito, era um negócio até meio feio, né? Meio não cuidado. Mas para quem saiu de um quarto fechado, aquilo lá era vida, ele respirava, ele brincava, ele ria. Dentro do quarto ele era agressivo, não sei se vocês vão lembrar, ele era agressivo, ele tratava mal as pessoas. Fora do quarto ele foi ficando um menino assim, mais maleável e as coisas iam acontecendo. Então eu consegui, não sei porquê, imaginar nessa possibilidade de alcance, né? Onde, não sei se todos creem nisso, mas existem vida fora desse lugar aqui, né? E que se você colocar na ponta do lápis, fazer a sua equação aí, de quantos porcentos da sua semana você gasta dentro desse lugar ou de outro lugar, que você chama de igreja, você vai se surpreender, porque é bem menos de 5%, bem menos de 5% do seu tempo, 1%, 2%, e aí você não percebe que talvez 98% do seu tempo você trabalha em função desses dois, sendo que era esses dois que deveriam te dar condições de viver os outros 98%, porque a comunidade serve para lançar as pessoas para os seus propósitos. Então eu gosto muito disso, essa luz acesa, esse negócio. Quando a gente vê Isaías capítulo 9 falando de Jesus, estou caminhando para o fim, porque há duas formas de ser luz, né? A primeira é iluminar e a segunda é ser referência de luz, né? Se você estiver perdido no oceano ou numa floresta, tudo que você quer ver na sua vida é uma luz. E é interessante que quando Isaías profetizou Jesus no capítulo 9, ele fala assim: o mundo que estava em trevas, grandes trevas, viram uma grande luz, grande luz. E quando Jesus nasceu, os magos viram a luz no Oriente e correram. E a pergunta que eles fizeram é: onde está o menino? Porque nós vimos a luz. Então a luz é um ponto de referência. É um ponto de referência. É engraçado isso, né? Quando você pergunta para a sua esposa, conversando, será que os vizinhos estão em casa? Geralmente o que você faz? Vai lá ver se tem luz. Se tiver luz, e a gente quando viu um período de muitos assaltos, a gente saía, a mãe falava: deixa a luz acesa. Porque a luz acesa significa que tem vida lá dentro. Tem alguém lá dentro, porque quando as pessoas dormem, geralmente, elas apagam a luz. Ou eles não estão aí, ou eles dormiram. Mas se tiver acordado, vivo, está com a luz acesa. As crianças estão brincando, tem barulho, tem som. Se você estiver perdido no oceano, você vê um farol, aquilo lá, tem filmes, né? É uma coisa, um farol, aquela esperança. De repente não tem ninguém lá, mas gera esse sentimento. Então, quando Jesus está lidando com a gente aqui, me parece que Jesus está dizendo assim: bom, vocês têm que jogar a luz, deixar com que a luz de vocês invada o maior espaço possível, que é o mundo, e que vocês se tornem referência de vida. Olha que engraçado, que aí eu acho que tem mais a ver com Van Gogh. Quando as pessoas olharem para vocês, eles vão perceber: tem vida ali, tem vida ali, tem vida lá. Porque onde havia grandes trevas, foi inundado com luz. E a luz não significa luz, significa vida. Tanto que em filme de destruição total, fica tudo no escuro. Então, gente, assim, é simples mesmo, né? Não tem muito o que falar. Mas tudo isso que me deixa mais feliz do texto, é que tudo isso deságua em Deus. Tudo isso. Nós vamos lá, nós apontamos o caminho, nós somos referência, as pessoas, graças a Deus, veem vida na gente, mas quando elas veem vida na gente, elas veem Deus. Passa por nós, chega em Deus, porque Deus aqui em Jesus falou assim: e se vocês fizerem isso, vocês glorificarão o vosso Pai. Então,
na medida em que a gente faz essas coisas ordinárias, normais, o Pai é glorificado. As pessoas olham para a gente e falam assim: tem vida, tem Pai. E quem é o Pai? E aí glorificam o Pai. Então eu acho tão fantástico, porque apesar da igreja poder fazer tudo isso, quando a igreja cumpre esse critério rigoroso de Jesus de ser essa luz, no fim ninguém fala sobre a luz. As pessoas falam sobre o Pai da luz. Porque é muito estranho como uma igreja se identifica numa cidade e todo mundo fala da igreja, do pastor, da apóstola, do apóstolo. São referências pessoais. Ninguém fala assim de Jesus, do Pai. Então, gente, nessa conclusão, eu acho que nós, né, como comunidade cristã, né, uma igreja organizada, e como pessoas, a gente deveria rever mais algumas coisas da nossa vida. Sinceramente, eu acho que nós aqui, agora especificamente como DOCA, isso eu não acho, eu tenho certeza, Deus deu pra gente assim, pessoas talentosas, é impressionante. Qualquer dia você faz essa sua meditação, você anota o nome das pessoas da igreja e vê o tanto de talento que Deus compeliu no lugar. Então, Deus está trazendo para cá cada vez mais talentos assim que vocês sabem, não preciso citar ninguém. E aí Deus vai fazendo um encontro dessas pessoas, e o risco que nós temos, fala sério aqui, é muito grande. Porque quanto mais talento num lugar, menos expressão, menos de expressão ele fica. Porque se há uma briga de talentos, não tem título. Eu lembro certinho quando o Real Madrid fez um time dos Galácticos. Foi esse o nome na época, né? Não ganharam nem Copa do Rei, porque não tinha espaço para Beckham, Ronaldo, Zidane, não dava. Esses caras no mesmo time eram complicados. Eu já nem assisto mais futebol, mas eu fico pensando, às vezes eu fico feliz, sou feliz, mas fico muito contente com tudo que Deus dá, mas às vezes dá uma certa preocupação, porque Deus não mandou aqui para essa comunidade ninguém mais ou menos. Tem um cara lá que não tem, isso é preocupante, porque Deus vai depositando nesse lugar pequeno uma quantidade grande de energia, e energia com espaço, se não houver evacuação, explode em si, não para fora. Então eu queria orar aqui, porque assim, isso aqui é muito sério, é muito sério. Jesus olhou para a gente e declarou essa palavra: vocês são. Então lá no nosso trabalho, o irmão que divide a mesa com a gente, o irmão que presta serviço para a gente, ou o nosso chefe, ele olha para a gente e fala assim: tem vida nessa comunidade aqui, tem vida nessa empresa. Quando o pepino estoura lá, o chefe te chama e fala assim: tem um cara aqui que sabe da vida, talvez não resolva todos os conflitos, mas ele sabe da vida, e ele vai lá e tem em você essa expressão. Não a sua qualidade, não o que você pode oferecer, mas porque, muito qualificado ou não, você transmite esse negócio, e ele sabe que tem vida ali, entendeu? E as pessoas ficam perto de você porque eles querem comer desses frutos virtuosos que Deus está depositando na nossa vida. Então eu queria orar por mim e por você, que obviamente eu me incluo nessa comunidade, né? E pedir a Deus mesmo, em nome de Jesus, que agora no acampamento, que a gente tem um tempo precioso, mas que durante essa semana, que você bata o pé na hora que você acorda lá e fala assim: cara, eu sou a luz do mundo. Como eu vou querer ser? Eu vou me reduzir, eu vou continuar me enfraquecendo, eu vou continuar... Não, aí eu apago, não, eu sou. E por mais que pareça que você vai apagar, você nunca vai apagar, porque quem acendeu essa vela é Cristo. Então vamos orar, pedindo a Ele assim: Senhor,
Coloca essa responsabilidade na nossa vida. Não terceiriza para ninguém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, porque nós sabemos, segundo a Tua palavra, que a comunidade, os discípulos, a igreja cristã na terra é a luz do mundo. Nós não podemos construir, edificar uma grande cidade, num grande monte e tampá-lo. E nós não podemos tampar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós rogamos ao Senhor, Teu Espírito, que passe por nós, como essa expressão que a gente gosta de usar, como um rio que flui, né? Flui, entra aqui e sai por todos os lados. As pessoas bebem do que o Senhor nos entrega, e as pessoas encontram vida, e elas vão levando vida, e a vida vai gerando vida, e a Tua vontade é manifestada, e no fim as pessoas glorificam o Senhor. Nós cremos muito que o Senhor pode fazer com que o nosso alcance seja cada vez maior. E nós queremos isso, porque nós sabemos, nós cremos que se um dia o Senhor fazer com que nosso alcance seja bem grande, nós glorificaremos ao Senhor. Nós glorificaremos ao Senhor, nós queremos isso. Então nos leva para casa com essa consciência, na nossa família, no almoço agora, nas reuniões, em todos os lugares, nas conversas com a nossa esposa, com os maridos, que a gente possa perceber essa realidade. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós queremos crer na Tua palavra porque o Senhor creu em nós, em nome de Jesus. Amém.